Bom dia, gente, tudo bem? Aproveitar o recesso junino, espero que tenha descansado. E vamos lá para o segundo semestre. Darei continuidade ao assunto solo. Hoje falarei um pouco sobre erosão e desertificação. Pois bem, na última aula vocês estudaram os tipos de solo, falamos um pouco sobre o mífero, calcário, arenoso e argiloso. E puderam, estudar um pouco sobre a formação desses tipos de solo. Ao estudar, perceberam que o solo umífero ou humoso ele é o mais fértil. O solo arenoso é aquele que possibilita a passagem da água, né? Então não é um solo bom para a agricultura. E o solo ele precisa de sais minerais, água, nutrientes em geral para ele poder ser um solo fértil. E na aula de hoje falarei sobre alguns problemas que o solo apresenta em determinadas regiões. Vamos lá, vamos falar sobre a erosão. A erosão é o desgaste do solo e das rochas. Isso acontece ao longo do tempo. E pode acontecer por fatores naturais, como a chuva, a água dos rios, dos mares, o vento, né, que são os fatores naturais. E temos o fator não natural, que é a ação do ser humano. Então, o ser humano tem sido extremamente prejudicial para o planeta Terra, né? As ações comprometem muito a vidas. Então, por exemplo, vocês estudarão daqui a pouco a questão da desertificação, que ela é provocada por agentes naturais, por exemplo, com a chuva, ou melhor, a falta de chuva, mas é provocada em sua maior parte pela ação humana, através da destruição do meio ambiente. Então vamos lá. Essa imagem aí, antes de falar um pouco sobre a imagem, falar sobre a variação de temperatura. Vocês podem perceber que as temperaturas elas vêm mudando ao longo do tempo, principalmente com o efeito estufa, né? As temperaturas do planeta elas tendem a estar mais altas, não só quer dizer, o efeito estufa ele não é danoso para o meio ambiente. O problema é que existe um buraco na camada de ozônio que foi causado pela emissão de gases, né? O CFC e dentre outros ao longo do tempo, e através desse buraco na camada de ozônio faz com que as temperaturas do planeta aumentem bastante nos últimos tempos. Então aí vem o aumento da temperatura. O aumento da temperatura durante algum tempo faz com que as rochas fragmentem, ou seja, elas quebram, né? Então aí é a ação do tempo, né? A temperaturas, altas temperaturas. Nessa imagem vai falar sobre a variação das chuvas, né? Ou melhor, a ação das chuvas. Com a ação das chuvas, quando tem enxurradas, né, enchentes, a terra é arrastada para outros lugares, abrindo essas valetas, né? Tem algumas imagens no Google que vai mostrar grandes buracos em estradas BRs, tá? E em muitos bairros acontece isso quando chove. Então, abre-se um buraco no solo, removendo uma camada que poderia ser aproveitada para a agricultura. A nossa segunda ação é a ação da água dos rios. A força da correnteza desgasta o solo e acaba movendo terra de um lugar para o outro. E tem um problema essa ação, que ao longo do tempo o leito dos rios será alterado, será danificado por essas ações. Vamos para a próxima, que é a água das marés, né? A água das marés, a água do mar. Quando as rochas elas começam a ser desgastadas por causa da força da água, né? Quando a força da água bate nas rochas e ao longo do tempo vai desgastando, causando alterações. Então tem rochas que elas mudam de formato. Por exemplo, essa rocha, veja só que tem duas espécies de túneis, tá? E esses túneis eles estão aumentando ao longo do tempo por causa do desgaste das rochas do litoral, tá? Então, quando as ondas batem nas rochas, causa erosão, que é o desgaste da camada rochosa. E em grutas também pode-se perceber muito isso, né? A água, ela vai
moldando as rochas. Pode ter rochas com formato de flor, rochas com formato de aves. Então, isso é causado pela própria natureza. Vamos para o próximo, que é a ação do vento, tá? O vento, ele causa modificações na natureza. Então, o vento, ele carrega grãos de areia que batem continuamente, né, nas rochas, moldando-as, né? E isso gera também o desgaste das rochas. E temos aí a ação do ser humano. Veja só, nós temos de um lado o mar, do outro uma rodovia. Veja só que a água do mar bate nessas rochas, né? E muitas vezes, quando a maré está alta, a água consegue atingir a parte da rodovia. Então, por isso que muitas vezes abre-se buracos nas vias. Teve acho que uns 2, 3 anos atrás, no Rio de Janeiro, foi construída uma ciclovia. E a ciclovia, ela passava por cima, ao lado de uma praia. E em uma determinada época do ano, a maré estava alta. A força da maré atingiu essa ciclovia e parte dela cedeu. Acho que na época, umas 2 ou 3 pessoas morreram. E a ciclovia ficou interditada. Então, a força da água desgasta as rochas, o solo, e construções mal feitas, elas tendem a ceder com a força da água. E aqui também tem essa questão, por exemplo, a natureza, ela foi danificada, ela foi modificada pela ação do ser humano. Reparem só, não era para existir essa estrada aqui, né? Isso daí era uma parte composta por rochas e areia. Então, o ser humano alterou a paisagem. Então, alterou o solo, né? Ele também é o causador da erosão, porque ele mexeu na parte rochosa, na parte arenosa e também na parte vegetal, né? Já que essa região ela é circundada por florestas. Essa região fica em Santa Catarina. Então, qual é o problema da ação do ser humano? A destruição das florestas, né? Para fazer pastos e plantações, para fazer hotéis. Tem até uma imagem aqui. Olha, aqui também é uma praia e veja só, vários prédios, né? E esses prédios, eles estão próximos ao litoral. Então, são lugares que, com o tempo, sofrerão com a questão da erosão. E ainda tem estudos, segundo a ONU, que em mais ou menos aí de 40 a 50 anos, muitas cidades litorâneas, elas tendem a desaparecer, porque como as calotas polares estão derretendo, então vai aumentar a água oceânica que cobrirá cidades litorâneas. Então, e essa presença aí, essa alteração da mata, essas construções no meio de uma floresta é um dano à natureza, né? Então, causa muita erosão. O solo, ele foi alterado, né? E não foi alterado pelos agentes naturais, foi alterado pelo agente humano. E com a erosão, a vegetação que protege o solo, ela é extremamente alterada e ela não vai conseguir evitar ações da água e do vento, tá? Então, a água e o vento, quando encontra um terreno, né, uma área sem proteção, acaba gerando estragos ao meio ambiente, né? Acaba carregando a terra de um lugar para o outro. E temos aí a desertificação. Então, quando o solo ele começa a perder os seus nutrientes e ele torna-se infértil, é quando acontece a desertificação. A desertificação não é um fenômeno que acontece só no Brasil, é um fenômeno mundial. Temos aí nos desertos, né, Saara, temos muito no continente africano. E aqui no Brasil, o Nordeste e o Sul do país são atingidos. O Nordeste é muito mais atingido pela escassez da chuva, escassez da água. Então, veja só, analise esses solos, percebam que eles são solos rachados. Então, já são solos inférteis. E tem na segunda imagem, tem uma água, né, que é barrenta e pessoas navegando sobre ela. Essa água, ela serve tanto para o consumo
dos moradores da comunidade, né, das comunidades ribeirinhas, tanto para os animais, né, eles dividem a água. E esse solo, ele não voltará a ser fértil, porque ele sofreu alteração, ele perdeu a vegetação natural, e que quando perde a vegetação natural é uma ação do ser humano, e também pela ação da natureza, né, já não chove há muito tempo. Teve em umas regiões, ou melhor, em umas áreas aqui do Nordeste, lugares que passou pelo ciclo da seca, né, o triângulo da seca, que ficou anos e anos sem chover. Para vocês terem ideia, tem cidades que não cai uma gota d'água há 5, 6 anos, né? Sofre com essa escassez d'água. E as paisagens, elas se transformam. Essa paisagem mesmo, algumas décadas atrás, era coberta por área verde, né? Tinha árvores, tinha muita água nos rios, e com o tempo isso foi diminuindo. Veja só, as queimadas, né, que hoje, infelizmente, algumas pessoas fazem queimadas, que é esse processo de acumular restos de plantações e atear fogo. Esse tipo de queimadas vai retirando todos os componentes que deixam o solo fértil, né? Então o solo, ele tende a ficar improdutivo ao longo das queimadas. Aqui é no continente africano para mostrar que a desertificação chega a vários países. Olha, e é interessante reforçar que, por exemplo, vou voltar aqui na primeira imagem, que essa situação aqui no Nordeste, com a desertificação, o que acontece? A tendência das pessoas migrarem de um lugar para o outro é muito grande. Aqui em Poções, em muitos lugares na zona rural, foi marcada pela seca. E isso impulsionou que as pessoas saíssem das suas localidades e fossem procurar emprego e melhores condições de vida em outras regiões. Então a falta de chuva foi um elemento decisivo para a saída das pessoas. E a escassez de água, ela já chegou no sudeste do país, né, que é uma região muito rica, já estudamos sobre isso. Então, por exemplo, Minas Gerais, muitas pessoas sofrem com a escassez d'água. E muitos animais também sofrem. Eu escrevi até o nome de alguns animais que estão ameaçados por causa da desertificação, que é a arara azul, a onça pintada, o mico-leão dourado, tá? Tem o sapinho admirável de barriga vermelha, que ele é encontrado no sul do país, somente no sul do país ele sofre a ameaça de desaparecer. Tem a jararaca, que ela é um tipo de jararaca que vive em São Paulo, que é uma região também. Em São Paulo tem uma região que está sofrendo com desertificação, e essa jararaca tende a sumir. Ai, tia, mas a cobra é um animal venenoso. Algumas espécies de cobras realmente são venenosas, mas é um prejuízo que os animais entrem em extinção. E principalmente por saber que eles estão entrando em extinção devido a ações humanas, tá? E assim, além das queimadas, o que mais deixa o solo infértil? A questão da irrigação irregular, que é a extração de forma irregular da água dos rios para favorecer a agricultura de terrenos privados, de grandes fazendas. A questão também de derrubadas da floresta para poder para construir pastagens, né? Que aí envolve a agropecuária. O que é a agropecuária? É a agricultura e pecuária em um determinado território. Por exemplo, a desertificação faz também com que os animais sofram. Veja só esses gados, eles estão bem esqueléticos, dá para ver pelas costelinhas deles, né? Que eles estão sofrendo com a falta de alimentação. Veja só, o pasto totalmente ressecado. Então os animais sofrem muito, né? Muitos fazendeiros perdem seus animais, e os agricultores, eles entram em uma falência, porque o que se planta não dá, porque não chove, né? Também temos aí, além da irrigação, o minério também é um dos componentes que afeta o solo, certo? E onde tem minério, geralmente os mineradores, eles acabam alterando a paisagem e jogam muito mercúrio nos rios. E esse mercúrio, quando ele chega na corrente sanguínea, ele começa a danificar o sistema nervoso. Isso faz com que muitas pessoas percam o movimento
do corpo, certo? E também tem o excesso de fertilizantes, que são os famosos agrotóxicos. Por exemplo, o Brasil bate recordes no uso desse veneno. E o vento e a água agilizam o processo de desertificação, certo? Então, por que agiliza? Porque o vento ele vai acabar espalhando, né, terra de um lugar para o outro. E a escassez de água faz com que o chão fique rachado, né, que o chão ele não fique úmido o suficiente para nascer vegetação. Então, toda a biodiversidade é ameaçada com a desertificação, certo? E o que nós podemos fazer para que a desertificação diminua? É o ser humano ter mais consciência e não cometer práticas ilegais, como derrubadas de florestas, que é o desmatamento, com evitar as queimadas, evitar usar a água dos rios de forma descontrolada, né, e irregular, porque retira-se água sem autorização do governo. E é isso. Gente, um abração.